Boa tarde, esse é um vídeo sobre, o último vídeo sobre, que vai concluir a nossa história do decadentismo e do simbolismo. Meu nome é Eduardo Guerreiro Losso, sou professor de teoria literária do Departamento de Ciência da Literatura da FRJ e do programa de pós-graduação da FRJ. E nós falamos sobre o grande teórico do simbolismo, o maior de todos, que é o Charles Maurice. E agora nós vamos concluir a nossa história, né? A partir desse momento, como eu coloquei aqui anteriormente, né? O Maurice ele foi a grande tomada de consciência do simbolismo sobre si mesmo e o início da marcha do triunfo do simbolismo, né? Porque aí, a partir daí, o simbolismo ele vai realmente ficar na frente, assim como a grande novidade da literatura francesa parisiense. E se é parisiense, é o centro da literatura mundial, então o mundo ele vai prestar atenção nessa novidade e aí ele vai difundir esse movimento, né? Então um triunfo vai de fato acontecer, um triunfo nacional e um triunfo internacional. Então o alargamento do movimento vai aparecer. E aí essa década de 90 vai assistir a um nascimento de novas, jovens revistas literárias, várias outras vão aparecer. O movimento simbolista ele é caracterizado como o movimento da multiplicação de pequenas revistas, né? Então isso agora com o triunfo, então, isso já estava acontecendo no momento de transição, decadentismo e simbolismo, e isso vai longe, né? Vai longe com o triunfo, né? O René Gilles ele já está fora do simbolismo, vai propor uma doutrina evolutiva instrumentista, e aí ele vai entrar em guerra contra os antigos amigos e até contra o próprio Mallarmé, para vocês terem uma ideia de como esse sujeito ele gosta de confusão, né? Enfim, mas aí ele já saiu fora do movimento e já está está tentando formar um outro movimento que não vai ser tão interessante e também não vai ter nem a ponta da repercussão que teve o simbolismo, né? Mas de qualquer maneira, ele é uma figura ativa, ele é uma figura que agitou, ele é um agitador, né? É, L'Hermitage, né? Você vê que é uma revista que tem um nome, né, que remonta diretamente a um elemento aqui anacorético, né? Ascético mesmo, né? O eremitério, né? L'Hermitage, né? Você vê claramente isso. Que foi dirigida pelo Henri Mazel, e a Pleiade renasce como Mercure de France e se torna o órgão oficial do simbolismo. Essa revista Mercure de France ela é muito famosa. Tá? Então, aquela que se chamava Pleiade virou Mercure de France. E aí vai aparecer um texto na revista Entretien, tem essa revista também, Entretien Politique et Littéraire, que tem essas figuras que a gente já viu, essas figuras, né, frequentaram nossa história, Paul Adam, que era daquele pessoal lá, verleniano, que estava tentando fazer a passagem para o simbolismo, do pessoal verleniano, Henri de Régnier e Viollet Greffin, né? Combater por viver a vida espiritual. Quer dizer, esse pessoal busca isso, a guerra, né, o combate para viver a vida espiritual. Já falei sobre isso também, né? Bem, depois disso, você tem. Calma aí. Bem, você tem o Triunfo de Mallarmé, né? Em 1889 aparece aquele primeiro livro do Materlinck, que é um dos, que eu já falei, que é um dos grandes autores mesmo, assim, vencedor do Prêmio Nobel, né? Do Materlinck. Finalmente aparece um livro dele, né? Ele era uma figura que ainda não tinha publicado um livro antes.
Estava frequentando tudo e tal, mas não tinha publicado ainda um livro antes. E o Cloche dans la nuit de Adolphe Rété. São tudo livros de 89. Le Sangue des Fleurs, de André Fontanas. E Joie, de Vielley-Griffin. Né? Que já tem um caráter otimista. Então, esses livros geralmente eles estão saindo daquele climão pessimista, decadentista. Isso não significa que o simbolismo ele não tenha mantido, né, uma certa vertente da sua produção com aquela atmosfera maldita e niilista, né? Continua tendo poetas que se colocam assim. Mas aqui a gente está falando das figuras que estão introduzindo uma novidade, né? Que já estão criando uma nova vertente e que vai ser a vertente mais ligada à teoria estabelecida, né, do simbolismo. Em 1890, você tem o livro de Henri de Régnier, Poèmes anciens et romanesques, mistura estudada de langor e preciosidade. Né? Mallarmé virou o homem da vez, triunfou sobre o Verlaine, ou seja, o salão venceu o cabaré. É interessante isso. Porque realmente o Verlaine era uma figura mais boêmia. Né? Não é à toa que ele teve a relação com Rimbaud, né? Aquela relação conturbadística com Rimbaud. É realmente coisa de boêmio. Né? Um jovem mais novo e tal e tal. Né? O Mallarmé, de fato, ele é a figura do dandy, ele é essa figura que, né, é um sonhador e não casa muito bem com um elemento mundano, né? É um cara assim muito concentrado, né? Enfim, e foi ele que triunfou. Então vocês perceberam aqui que no final das contas, se você disser que o decadentismo ele é verleniano e o simbolismo é malarmiano, não está errado, tá vendo? Não está errado. Né? O único problema é que você tem que passar pela história toda para entender isso, porque o Mallarmé estava lá no momento decadente. Ele participou, entendeu? É o triunfo de Mallarmé que é simbolista. Então tudo isso só fica mais claro se a gente for no passo a passo, lentamente, como eu fiz. Né? Bem, esse salão que venceu o cabaré também é um signo de triunfo, né? Porque aí o simbolismo invade o salão mesmo, os salões da elite. Aí não fica só uma coisa de boêmio, entendeu? Aí a elite vai ter que prestar atenção. Anatole France, entendeu? Brunetière falando de simbolismo, então agora todo mundo vai ter que saber, entendeu? Porque aí a imprensa inteira está falando de simbolismo, né? É essa consciência que a gente tem que ter aqui também. Aí aparece dois jovens, bem jovenzinhos, né? Pierre Louis e Paul Valéry, né? Vão se tornar figuras de proa, né? no século XX. Valéry, com 18 anos, já está escrevendo por Mallarmé, é um grande admirador de Mallarmé, né? Dizendo a poesia exprime a secreta harmonia das coisas por meio da analogia, unindo o mundo que nos rodeia com o mundo que nos assombra. Então você vê que o Valéry também, Valéry jovenzinho, é um pensador na analogia. Como ele está sendo influenciado por esse evangelho das correspondências, né? Estamos vendo isso aqui. Né? Tudo isso é importante para vocês tomarem consciência também do que está por trás de tudo o que o Otávio Paz disse. Né? O Otávio Paz ele é o teórico, então ele está observando a relação entre analogia e romantismo. Né? E do romantismo para a poesia moderna como um todo. Mas o Otávio Paz ele não fala direito sobre simbolismo, ele não tem muita consciência do simbolismo. E geralmente esses grandes teóricos
que pensam a totalidade da modernidade, eles não prestam atenção muito em particularidades do simbolismo. E isso deve ser feito. Isso deve ser feito. Porque eu vou falar uma coisa que eu já falei em algum momento, não sei se falei nos vídeos, mas enfim, vou falar agora. O Paz, a visão que ele tem do romantismo, ele é contra o sentimentalismo romântico. O que interessa a ele é o romantismo dos malditos, é o petit romantique, entendeu? Ele fala, é Nerval que interessa a ele. Ele não me lembro se ele fala do Gautier, não fala Gautier, mas ele fala um desses, né, essas figuras que são a influência do livro, e ele fala dos grandes nomes dos precursores do simbolismo e dos simbolistas. Né? Quer dizer, ele fala do Baudelaire, ele fala do Rimbaud, ele fala do Mallarmé. Né? E ele, inclusive, no final lá, quando ele fala da ironia, no texto, né, no final do capítulo dele sobre analogia e ironia, quando ele fala da ironia, né, o exemplo de ironia dele é quem? É Mallarmé. Certo? Bem, o que ele não diz, mas que é tão óbvio, né? E eu escrevi isso já num artigo, eu ainda preciso desenvolver isso melhor mesmo assim, é o seguinte, o fato é que a visão que ele tem do romantismo, no final das contas, é um romantismo já filtrado pelo simbolismo. Entendeu? Quando ele fala assim, os nomes mesmo são esses, os poetas modernos são esses, né? E ele fica sempre falando de romantismo, né? Ele parece que alguma coisa não bate direito. O que não bate é o seguinte, é que foi a seleção simbolista dos românticos que introduziu essa ideia de poesia moderna. Entendeu? Então, se você não entende direito o simbolismo, tanto em termos de estética, em termos de poética, quanto em termos de história, você não vai entender uma coisa que o próprio Otávio Paz não tem muito claro na cabeça. Tá? E geralmente os teóricos da modernidade, da poesia da modernidade, também não têm na cabeça. Né? É isso. É a importância desse momento. Porque esse momento aqui, que o Michaud chama de revolução poética, é fato. O Michaud tem razão. Isso daqui é uma revolução poética. O que a gente confunde é o seguinte, é que Baudelaire veio antes, Rimbaud veio antes, Verlaine veio antes, até Mallarmé começou antes, entendeu? E Mallarmé e Verlaine foram figuras mais velhas que acompanharam esse processo aqui. Mas o processo de compreensão, essa questão que o Michaud sempre fica falando de consciência, a tomada de consciência, que foi um processo árduo, entendeu? Do movimento como um todo, até chegar a esse livro do Charles Maurice, né, Littérature de toute allure, demorou bastante, entendeu? Muita coisa aconteceu, entendeu? Polêmica com a imprensa, polêmica interna, né? Uma revista entra, depois entra outra revista, entendeu? Aí muda de editor, né? Maluco do René Gil, entendeu? Que briga com todo mundo, né? E tal. Mas não foi nem o Verlaine, nem o Mallarmé. Eles estavam participando, mas não foi nem eles. E muito menos foi os que tinham morrido antes, né? O Rimbaud, o Baudelaire. Né? Não foram esses caras que trouxeram essa poética toda ao público, ao espaço público. Não foram eles que elaboraram uma consciência dessa linguagem sugestiva, dessa linguagem, dessa autorreflexão da linguagem. Não foram eles. Mesmo que o Mallarmé tenha sido mais brilhante, né, em termos de produzir uma poesia que se coloca nesse lugar de uma extrema reflexividade, né, de uma extrema consciência metalinguística e etc. e tal. Mas assim, as figuras que pensaram isso, foram os teóricos que discutiram isso, foram esses caras. Foi o René Gil, foi o Maurice, entendeu? Foram esses caras, né? E no meio disso está a importância do esoterismo, tá essa relação umbilical entre simbolismo e esoterismo, que mostra que a mística, na sua idade de fim de século, que é esotérica,
que né, a manifestação dela é esoterismo, nesse momento, né, essa mística de fim de século, ela foi importante para o estabelecimento daquilo que a gente chama de poesia moderna mesmo. Entendeu? O que não está claro quando a gente pensa na questão de teorizar a poesia moderna é que talvez não interesse tanto os primeiros grandes nomes, nem românticos, nem esse pessoal dos anos 60 e 70, né? Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé e tal. Talvez não interesse tanto isso, entendeu? Ou não interesse só isso, né? A despeito do que vem depois. Não. Interessa essa história do simbolismo propriamente dita, essa história do decadentismo do simbolismo propriamente dita, que foi nela que tudo isso se discutiu e toda essa consciência da valorização desses caras aconteceu, entendeu? Então, assim, o ponto de virada histórico, sócio-histórico, em que o meio literário consegue conquistar a imprensa, consegue conquistar o espaço público, esse momento foi esse momento da história do simbolismo. 19, né? Em torno, vai crescendo lá nos anos 70, 1870 e tal, e basicamente é 1880 a 1885, decadentismo, né? 1886 a 1888, as grandes batalhas. Depois, 1888, né? 1889 a 1900 e pouco, triunfo, né? Realmente, foi isso que tornou possível a gente entender a poesia moderna. Porque antes, o texto de Baudelaire sobre modernidade, ele escreveu, mas pouca gente leu, entendeu? Aí, inclusive, a onda baudelariana aconteceu nesse momento decadentista. Isso foi a onda baudelariana. A descoberta real de Baudelaire, assim, aconteceu mesmo, né? No processo de desenvolvimento do decadentismo, entendeu? Então é isso que é importante entender, é dar valor a essa história, ok? Bem, e você vê né, uma certa, a gente pode dizer aqui, né, de maneira secular, não de maneira esotérica, entendeu? Mas de maneira secular mesmo, que existe uma transmissão nessa história. Existe uma tradição de ruptura, existe uma tradição delirante nessa história, né? Começa naqueles românticos dos anos 30, ou se você quiser, muito antes, como a gente está fazendo nesse curso. Começa lá na mística, né? Nas fundações da mística, vai para o florescimento da mística. Aqueles místicos pensaram o fundo da alma, filosofia hermética e tal, mas é claro que isso daí é numa visão mais macro, né? Vamos falar daqui, né, da poesia moderna. Começa no Novalis, vai para aqueles românticos, malditos, boêmios, né? Gautier, Gerard de Nerval, um certo Victor Hugo que está junto deles, tá, né? É o mais velho que é amigo dos jovens, né? Tem esses outros nomes que aparecem no meio do caminho, né? Lautréamont, Théophile Gautier e tal, Baudelaire, Verlaine, né? Mallarmé, enfim. E aí aparecem esses jovens. Depois, esses jovens fizeram todo esse trabalho. Aí depois entra gente mais jovem, né? Valéry aparece aí. E começa com 18 anos e começa pensando em analogia. Entendeu? Poesia como analogia. Né? A questão do sobrenatural, o mundo que nos assombra. Né? É sobrenatural, a intervenção do sobrenatural. Né? De Mallarmé está presente aí desse mundo que nos assombra. Isso aí ele está escrevendo para Mallarmé. Enfim, existe uma transmissão disso tudo. Né? A gente não pode ignorar essa transmissão também. Né? De fato uma tradição de ruptura. Bem,
lembro que aquele trecho do André Gide que eu falei, né, que é de 1891, esse livro, o Traité du Narcisse, Théorie du Symbole, é uma teoria do símbolo, olha só. Teoria do símbolo. Aquele trecho é de 1891, é desse momento do triunfo, ok? Aquele trecho sobre o paraíso, né? Que o paraíso está em toda parte, que o poeta sabe ver por trás das aparências do paraíso. Enfim, eu peço perdão para o excesso, né, absurdo de vídeos que eu fiz, mas ele teve esse propósito. O propósito foi mostrar a, realmente que existem essas relações de afinidade, existe essa relação, existe essa tradição de ruptura que está ocorrendo, que é essa tradição delirante, que eu estou chamando aqui de tradição delirante. E a gente precisa entender, para a gente entender isso historicamente, a gente teve que passar, a gente teve que atravessar essa longa viagem em torno da história do decadentismo e simbolismo. Se você, por acaso, se alguém por acaso chegou até aqui, eu agradeço muitíssimo. E agora eu nem peço mais que você curta, porque eu é que estou curtindo você. Você que está me ouvindo, eu curto você. Você é um cara assim. Eu vou curtir, eu vou te curtir onde você estiver. Ok? Muito obrigado. Abraço.